E aí galera, beleza? Nós estamos aqui na Unasp, nós viemos aqui para entrevistar algumas pessoas a respeito de intolerância religiosa. O nosso tema é a homossexualidade dentro da doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós queremos saber o que os membros acham a respeito da homossexualidade. O homossexual, ele é respeitado? O homossexual, ele é amado como a Bíblia prega que deve ser todas as pessoas? É isso que a gente quer saber. Então, bora conhecer? A Igreja Adventista deve agir, acerca da homossexualidade, deve agir de uma forma baseada em princípios bíblicos, não de uma forma vaga, não é? Para quem é homossexual ou para quem leva essa vida dentro da igreja, acho que essas pessoas são respeitadas pela opção que tiveram, né? Mas como igreja, a igreja tem um princípio que rege e esses princípios são divinos. São ordens do soberano, é a ordem máxima. Então a igreja baseia-se nesses princípios. Tudo aquilo que é contrário aos princípios bíblicos, eu acho que a igreja não apoia, mas respeita as escolhas que cada um faz, porque até o próprio Deus deu livre-arbítrio para todos os seres. Eu acho que a igreja tem sido assim flexível nesse aspecto quanto à homossexualidade, não é? Mas não é a favor e também não tem como impor a quem já fez a sua opção, né? Eu acredito que as instituições mais antigas, não que elas vão ser mais flexíveis por ir contra os seus princípios, mas porque a sociedade está crescendo, os homossexuais estão crescendo, então vai chegar um ponto em que não vai ter outra opção em não aceitar. Então eu acredito que mais para frente todas vão ficar aceitas a este movimento. Que a igreja apoia o homossexual, mas assim, desde que ele abandona a sua atitude que é contra a Bíblia. Sou a favor disso. Todos nós não poderíamos julgar ninguém, não se deve julgar ninguém. Ninguém nunca sabe o que levou a pessoa a tomar aquela atitude. Ninguém nunca sabe o que está no coração daquela pessoa. Ninguém nunca sabe o seu interior, a sua genética, sua criação, o seu grau de conhecimento a respeito do assunto. Então, acho que a primeira coisa é que nós devemos parar de ficar julgando as pessoas. Aceitar as pessoas como indivíduo e dar o seguinte apoio no sentido de compreender e ajudar essas pessoas que praticam homossexualismo sem julgamento. Eu acredito que a Igreja Adventista ou qualquer outra denominação que se intitula cristão deve agir com qualquer pessoa, seja ela homossexual, heterossexual, bissexual, trans, do jeito que for, de como trata qualquer ser humano, que apesar de tudo é um ser humano que a gente está falando e não uma opção ou uma seleção sexual ou como a pessoa nasceu. Existem aí vários debates, né, várias linhas de pensamento, ninguém chega num acordo se é uma opção ou se é realmente genético e por aí vai. Então acho que tem que tratar como se fosse uma pessoa normal, porque é uma pessoa normal, com um comportamento, uma preferência, digamos assim, sexual diferente da sua, mas não é por isso que você tem que discriminar ou tratar diferente, porque assim como todo mundo tem opiniões diferentes sobre coisas diferentes, então é a mesma coisa que eu falar, tá bom, então eu gosto de pão de queijo, você não, então eu vou te trazer, sai fora do meu grupinho. Eu não acho que a igreja aproveita-se dos princípios que tem e para não respeitar as diferenças. Eu acho que a igreja respeita assim as diferenças e isso é que faz a igreja ser realmente um grupo de pessoas que adora e respeita a Deus também, não é? Porque como igreja, a igreja deve ser o exemplo para toda a sociedade. E todos nós somos chamados a respeitar as diferenças, um de cada um. E como igreja, então, acho que a igreja está em frente de tudo isso. A igreja dá o primeiro passo respeitando as diferenças. Não pode só se fundamentar nas doutrinas e
passando por cima de tudo aquilo que é a liberdade de outras pessoas. Eu sou ex-protestante, eu frequentei uma igreja protestante até os 19 anos de idade. Por motivos de autoaceitação e não me sentir enquadrado nesses quesitos religiosos, eu, por livre e espontânea vontade, resolvi abandonar a igreja protestante, mas eu ainda possuo a minha crença que não está vinculada a nenhuma religião em si. Olha, eu acredito que assim como qualquer instituição religiosa, o papel, na verdade, é o acolhimento do homossexual em si. Assim como na igreja protestante da qual eu frequentava, basicamente eles acolhem o homossexual, mas não a prática. Então, assim, o papel da igreja em si é acolher. Eu sou a favor que o homossexual escolha o que ele quiser ser. Eu sou a favor que ele pode escolher o que ele quiser e não vou maltratar ele por isso e nem vou ver ele mal por isso. Eu acredito que o homossexual ele tem o direito de frequentar as reuniões da igreja, da mesma forma como os outros membros. E a igreja ela tem um papel assim, de respeito com relação a eles também, a despeito das doutrinas da igreja, que tem algumas divergências, mas aí a questão sobre o respeito e a aceitação dentro do rol de membros deve ser colocada como primordial por parte da direção da igreja. E tudo que se fizer no meio da igreja adventista ou fora da igreja adventista, no sentido de debater, discutir, no sentido de poder ajudar essas pessoas, seria muito bom. Porque não basta as pessoas simplesmente rejeitar, condenar e já punir, sem se aproximar, sem acolher, sem poder dar um amor, a aceitação do indivíduo. Eu sou protestante, eu já nasci em berço evangélico e sigo até hoje a minha religião. Eu não vejo como preconceituosa, uma vez que existe uma doutrina e eles simplesmente pregam essa doutrina. Mesmo que eu não aceite algumas terminologias ou alguns dos sermões que são pregados na igreja, mesmo assim eu não vejo como preconceituoso, uma vez que é cultural e também é questão de interpretação da Bíblia e de crença. Eu acredito bastante que eles não vão permitir que essa pessoa em si se torne um membro efetivo e participe de todos os processos voltados a essa igreja. Mas se o homossexual, de uma certa forma, vai nessa igreja e ele quer participar e é da vontade dele, eu não acho que tenha algum problema. Logicamente que ou ele vai ter que esconder ou, sendo do conhecimento dos líderes, ele não vai ter oportunidade nessa participação. Eu acredito que frequentá-los, sim, né? Mais pelos os princípios que a gente tem, participar dos movimentos, eu acredito que não. Essa é a minha opinião, mas assim, frequentar os cultos é livre, né? É livre para a sociedade. Então, nessas duas partes, frequentar sim, mas acho que fazer parte do movimento, fazer parte de programas, acredito que não. Você não precisa gostar da pessoa, você não precisa ser amiga da pessoa, você precisa tolerar o teu vizinho. Se você tolerar, o mundo seria bem diferente. Uma vez que a igreja ela tem o papel de disseminar aquele conhecimento e aquela opinião e aquela crença, eu acredito que ela tem que tomar partido dali em diante. Então não seguir, não buscar se adequar ao que as outras pessoas estão dizendo, simplesmente pregar o que ela está para pregar. Na verdade, eu penso dessa forma. Eu tenho visto muito falar, mídias, religiões, a questão da exclusão. No consultório a gente atende muitas pessoas que se sentem menores, com a autoestima muito rebaixada, com seu valor próprio totalmente depreciado. Independente de homossexual, heterossexual, a sociedade sempre busca uma forma de rejeitar, reprimir, oprimir, castigar, excluir as pessoas. A igreja tem esse papel, né, de receber sim o jovem, o rapaz, a moça que tem a orientação homossexual, mas ela não vai se adequar à questão de pregar e aceitar esse jovem na prática, sim, do ato sexual, na verdade, porque ele se prende muito mais à questão do ato e não simplesmente o comportamento.
Então a igreja não vai aceitar isso, e eu já tenho a concepção disso, mesmo eu sendo homossexual, eu ainda estou dentro da igreja, mesmo que discordando de algumas coisas, porque eu ainda preciso da minha fé, eu acredito na minha crença. Eu acredito muito que os homossexuais sofrem, eles se sentem com problemas por causa disso, e não é bem como a mídia coloca. E a mídia coloca como um padrão de conduta que vai contaminando a sociedade. Eles dão exemplo de como você deve ser, o que você deve vestir, o que você deve comer, o que você deve comprar, e eles acabam inconscientemente te colocando na sua cabeça aquilo que você tem que, a sua conduta. A igreja tem certos princípios que não permitem, por exemplo, o homossexual de assumir certos cargos dentro da igreja, não só para homossexual, tá, gente? Deixando bem claro que outras coisas também, quando a pessoa é disciplinada, você não pode cantar no coral, você não pode assumir a frente de uma escola sabatina, por exemplo. Pastores não casados normalmente não assumem ministérios por questões, de prevenções de outras atitudes. E então, assim, a partir do momento que você está dentro, pressupõe-se que você aceitou. Assim como vocês são universitários, eu já fui, muitas vezes a gente assina um contrato na faculdade com regras que a gente não concorda dentro da faculdade, mas você assinou, logo pressupõe-se que você aceita, então você tem que cumprir, você tem que respeitar. E é a mesma coisa que eu acredito dentro da igreja, você sabe das normas, é uma decisão sua, continuar dentro ou não. Eu gostaria de deixar 2 perguntas. Vocês me fizeram 2 perguntas e eu gostaria de responder, além da questão, se nós estamos sendo férteis para receber as sementes que chegam até nós. E a segunda pergunta, cristianismo é moralismo? Pessoalmente, eu não acredito que cristianismo seja moralismo, que é o que tem sido pregado atualmente. Porque a Bíblia diz que todo aquele que vier a mim, de forma alguma o lançarei fora. Então eu acredito que a posição da Igreja Adventista, como de todas as outras, é pregar o Evangelho, o amor de Jesus e a aceitação das pessoas como Jesus fazia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é sim tolerante, ela respeita e aceita todo homossexual. Agora, você deve seguir a essa doutrina se você se sente bem aqui nesse lugar. Se você não se sente bem, talvez você deva procurar um outro lugar onde você se sinta melhor. Nós aqui estamos louvando e agradecendo o nome do nosso Deus, da nossa forma, com as nossas crenças. E eu gostaria de convidar você para fazer uma visita algum dia e para que você se sinta bem no nosso meio, porque é isso que Deus quer pregar: o amor, a igualdade e a fraternidade.